que que o Wesley foi removido da reunião? Muito bem, estamos aqui. Eu vou pedir para o Wesley entrar de novo, porque aconteceu um problema. Estamos aqui na nossa mentoria sobre a teologia da pregação do Russell Shedd, né? Vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre um pouco da história da pregação até chegar em Russell Shedd, né? E hoje nós vamos continuar nossa mentoria. E eu queria ouvir um pouco os nossos irmãos acerca da leitura que vocês fizeram. E aí, conforme o desenvolvimento da fala de vocês, nós iremos tecer alguns comentários. Você pode começar, Fabrício, por favor? Posso. Anotei aqui. Esse capítulo 2 foi interessante, que ele fala sobre as imagens, né? Que é muito falado na teologia bíblica. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quem Sim. puder colocar o fone de ouvido é melhor, porque aí a gravação vai para o YouTube. Tá bom. Uhum. Aí, é interessante que esse capítulo 2, ele parece uma pregação expositiva, né? Ele cita o versículo e parece uma pregação, todo o capítulo é uma pregação expositiva. E a fala O capítulo 2, Sim. Vamos lá, qual é o assunto do capítulo 2? Sobre as figuras, as imagens da palavra de Deus. Imagens da palavra de Deus, né? Isso. Aí citam várias, né? Uhum. Algumas aqui, que através dessas figuras e imagens, Deus comunica a verdade do Evangelho. E a ação do Espírito Santo por meio da palavra é o fato-chave nessas imagens, a ação do Espírito Santo. E ele fala na questão da iluminação que nós apagamos essa iluminação do Espírito Santo quando adulteramos a mensagem. Deus não tira ninguém da cegueira espiritual por meio da mentira. Uhum. E também quando deixamos a palavra de Deus de lado e sua prática, fica difícil atentarmos à nossa situação espiritual e nos arrependermos. Quando ele fala da questão do espelho, a gente se enxerga, a gente vê assim mesmo como pecadores. Consequentemente, se não nos atentarmos para a nossa situação agora, dificilmente compreenderemos nossa situação futura e permaneceremos meninos na fé. Tudo por causa da palavra de sua prática. Quando ele fala de agora, já, né, e ainda não. A questão do Espírito. Entretanto, se amadurecermos por meio do Espírito, na prática constante da palavra, veremos a glória de Cristo em sua mensagem do Evangelho de Gênesis e Apocalipse. O Espírito Santo usa isso para nos santificar. Né? E também, então, somos, dessa forma, limpos, né? Pela palavra, ele fala da água, nós somos purificados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que está lá em Tito 3:3, assim. É só até aí, por enquanto. Ok. O capítulo 2 da obra do Shedd fala sobre essas imagens, né? Imagens da palavra. Carlos, pode dar continuidade, por favor? Está sem áudio. Carlos está sem áudio. Continua sem áudio, Carlos. Ok, pronto agora? Agora foi. Pronto. Agora foi. Então, essa questão aí que o Fabrício passou, eu compreendi também dessa forma. E assim, tem uma parte aqui que que eu peguei bem nessa palavra do Russell e que ficou que o Evangelho ele
ele precisa deixar de ser o travesseiro para ser o espelho. Então, o evangelho aqui, ele é algo que nos confronta realmente. Quando eu estava lendo esse capítulo 2, eu vi o quanto ele nos confronta a viver uma vida realmente bem diferente da que pensamos e da que nós queremos viver como cristãos e como evangélicos. Então, pastor, eu li apenas uma vez e gostaria mais de ouvir os irmãos a respeito. Uhum. Pode ser? Wesley? Estão me ouvindo, irmãos? Sim. Então, eu separei aqui 3 pontos que eu abstraí aí desse segundo capítulo. A gente falou no outro encontro sobre a autoridade, né, das escrituras e também sobre a importância de buscar o sentido literal do texto, né, a intenção autoral. Né, e aqui nessa segunda lição fala sobre a importância, ele usa essas metáforas para falar acerca da importância da exposição bíblica para nós, né, e para a igreja. E aí eu separei aqui 3 tópicos. Foi o seguinte: uma boa exegese ela é essencial, mas se essa labuta em buscar a intenção autoral não for aplicada de forma a tornar aquele texto relevante para o contexto moderno, falhamos miseravelmente. As escrituras sagradas têm que se aplicarem à realidade do meu dia a dia. Um outro tópico que eu coloquei aqui foi igrejas raquíticas. Elas são consequência de uma visão baixa das escrituras. Quando a palavra ela não é exposta com clareza e na autoridade do Espírito, os membros eles permanecem imaturos e carnais. Né? E o outro tópico foi que mensagens expositivas bem preparadas, a gente tem que aliar ela a submissão ao Espírito Santo, para que nós não nos tornemos apenas palestrantes. Então, é uma mensagem bíblica bem preparada, junto com essa submissão ao Espírito Santo, vai produzir uma mensagem afiada, né, que vai de encontro a esse coração carnal, corrupto, né, e o termo que o Shed usa é que como um bisturi ele consegue arrancar ali o tumor. Essa palavra que ela tem uma boa preparação e o expositor ele está submisso ao Espírito Santo, essa palavra ela consegue ir ao coração do homem, e como ela é viva e eficaz e penetrante como uma espada, ela tem o poder de transformar esse homem à imagem e semelhança de Cristo, né? E é de suma importância que, como ouvintes, né, nós, acima de tudo, antes de sermos expositores da palavra, nós temos que aprender a sermos ouvintes, né? Essa importância de nós ouvirmos a palavra, né, para que a gente consiga aprender, né? Eu não sei quem foi que postou esse dia, que a gente tem que primeiro ouvir, né, sentar para aprender, para depois nós termos essa oportunidade de ensinar. Né? Então, foi mais ou menos isso que eu separei aí, que abstraí desse capítulo aí. Uhum. Ok. Então, são várias imagens bíblicas que vão explicar o valor, a suficiência, a autoridade
das Escrituras sobre as nossas vidas, né? Mas ele usa aqui, quando ele vai falar da imagem do espelho, né, citando Tiago, é interessante, porque ele diz o seguinte: ninguém pode ver sua própria face sem haver através de um reflexo. Então, Deus providenciou as Escrituras como um meio pelo qual podemos ver a nós mesmos, né? Nós estamos uma era do homem psicológico, né? E nessa era pós guerras mundiais, nessa era de globalização, nessa era de linguagem humanitária comum, é muito comum que as pessoas, e inclusive os cristãos, busquem ou caiam na tentação de tentarem conhecer a si mesmas através de outros espelhos, né? Então, nós temos a suficiência das Escrituras para conhecer, primeiramente, quem é Deus, consequentemente, quem somos nós? Quem somos nós? O que aconteceu conosco na queda humana, né? E a promessa de redenção em Cristo Jesus. E o que essa promessa de redenção trouxe para as nossas vidas, ou seja, a consumação de todas as coisas, com a glorificação dos nossos corpos, e assim completa o ciclo redentivo. Ninguém melhor do que Deus, e esse Deus se revelou de modo especial através das Escrituras. Esse Deus se revela de modo geral na criação, nas coisas criadas, mas esse Deus se revela de modo especial nas Escrituras. E ninguém melhor do que ele para conhecer quem somos nós. Uma vez eu vi um colega dizendo o seguinte: rapaz, eu vou largar o ministério porque são muitas decepções e vou fazer psicologia para eu tentar me conhecer melhor. Eu disse para ele: mas você já leu as Escrituras? Você é um líder. E você não sabe quem é você? Aí ele ficou assim um pouco perdido. E a gente vai realmente encontrar essas pessoas dizendo isso. Irmãos, é claro que as Escrituras, elas não são exaustivas acerca de todas as minúcias da nossa alma, mas o que ela já contém, o que está contido nas Escrituras é suficiente para nos satisfazer, ou seja, nós precisamos conhecer quem é Deus e quem somos nós, à luz de quem é Deus, e através do que Cristo fez, nos tornarmos adoradores desse Senhor e semelhantes àquele que é o justo, o perfeito, que satisfez toda a exigência do Pai. Isso é suficiente, né? Então, a curiosidade de tentar entender todas as minúcias da nossa existência faz com que o homem caia em teorias que são altamente subjetivas, né? Altamente subjetivas e criadas a partir de teóricos humanistas, diga-se de passagem, que tem sérios problemas com o Deus das Escrituras. Então, nós seremos desafiados nesse ponto. No ministério, nós seremos desafiados. E o maior desafio no ministério é manter
manter a linha nesse entendimento. As Escrituras têm uma autoridade suficiente, porque ela é uma revelação divina. 2 de Pedro 1:21, ou 2 de Timóteo 3:16, vai nos dizer que é uma escritura inspirada. Né? Então, vocês vão, se Deus assim permitir, liderar pequenos grupos. Né? Vocês vão cuidar de salas de ensino. Né? Alguns já estão até fazendo isso já. Vão pregar, vão auxiliar o ministério pastoral na questão do cuidado do povo de Deus. E vocês vão identificar, você já tem experiência, assim, eu estou lidando aqui com pessoas que já têm uma certa experiência, então eu estou falando aqui para homens maduros, né? Então nós lidamos exatamente com essas expectativas das pessoas. Pessoas que às vezes não leem a palavra, pessoas que não têm uma vida de confiança na autoridade bíblica e que vão buscar se entender por outros meios. Tem aqueles que procuram até os horóscopos, né? Enfim, alguém quer comentar? Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Nós falamos? Vocês estão me ouvindo? Pastor? Estou aqui. É interessante essa questão da suficiência, né, das escrituras, porque hoje em dia a gente vê uma coisa que aconteceu na Idade Média, né, de trocar a palavra de Deus por sofismas, por tradições, né, a gente aprendeu sempre assim, então vamos continuar fazendo assim porque está dando certo, é o pragmatismo, né, e a gente esquece de verificar na palavra de Deus tudo aquilo que está sendo pregado, se tem a autoridade da Escritura, se vem realmente da palavra de Deus, que nem os bereanos faziam, né? Exatamente, exatamente. Os reflexos da Idade Média, né? E os períodos do século XIV e XV são períodos bem nevrálgicos, né, na história da igreja. E, meu Deus, a pregação nesses períodos, a história da pregação, ela tem altos e baixos, né? Então você tem períodos do século XI, por exemplo, de florescimentos importantíssimos, né? Do século XIII por XIV, você vai encontrar também outro reflorescimento, mas século XIV e XV você vai ter alguns problemas graves na história da pregação. E 16 traz aquele upgrade, né? 16 nós temos um reflorescimento. E aí vai caminhando, né? Então a história da pregação é de altos e baixos. Tá? Agora, os períodos mais complexos para a história da pregação é quando os líderes abandonam a autoridade das escrituras. Tá? Esses são períodos complexos. Você pega a pós-modernidade, por exemplo, nós temos uma influência muito forte, né, do existencialismo filosófico, nós temos influências de vários movimentos pós-modernos na filosofia, que vão infectar não só a academia, mas vão infectar também, de forma direta ou indireta, as lideranças. Então, a forma como nós lidamos com a autoridade das escrituras vai influenciar diretamente no púlpito, no aconselhamento.
né? Se você pegar, por exemplo, a história do aconselhamento, as guerras americanas do século XVIII para o XIX, né, trouxe desafios para os pastores da época, né? Muitos deles estavam um pouco perdidos em relação à questão do aconselhamento, né? Então, as famílias que tinham entes que estavam nas guerras eram aconselhadas, mas de que forma? Os pastores não tinham condições. Então, aí você vai ver pastores delegando para profissionais da psicologia a solução da aflição da alma, né? E hoje você vai identificar isso também. Líderes mal treinados na autoridade das escrituras, eles não terão condições de tratar as pessoas, seja no púlpito, seja no aconselhamento, seja na visitação. As pessoas vão ter dificuldade e eu já vi pastores dizendo, olha, eu tenho um bom psicólogo lá na igreja, eu vou pedir para ele te aconselhar. Né? Então, isso aí é falta de quê? Falta de manejo e crença suficiente no poder do evangelho bíblico. Né? Então, essa questão do espelho, nós sabermos quem somos através de identificar nas escrituras quem é o Deus Trino, a maioria patina nisso. A maioria. A maioria come mosca em relação a isso. Como é que eu vou me conhecer através de teorias puramente humanistas? Como é que eu vou saber quem eu sou? Como é que eu vou identificar a essência do meu ser, a minha natureza, com teorias humanistas? As teorias humanistas não vão afirmar que eu sou um pecador que carece da glória de Deus, conforme diz Romanos 23. Né? As teorias humanistas vão fazer com que a gente se exime, né, da culpa do pecado. Né? Não vão afirmar nem a questão do pecado. Né? Agora, o espelho das escrituras vai fazer com que as pessoas sejam confrontadas e a entenderem que o problema está na idolatria dos seus corações, nos deuses que permeiam a sua trajetória. Né? Então, vai ser uma pregação de chamada ao arrependimento. João Batista pregou chamando o povo ao arrependimento. Nosso Senhor, da mesma forma. Eu lembro que o Shed uma vez falou, numa das aulas que eu tive com ele, ele disse, olha, no dia que você deixar de pregar sobre o arrependimento, as pessoas vão sair da igreja cheias de si. E quando as pessoas saem da igreja cheias de si, você pode ter a certeza de que elas não ouviram o evangelho. Não ouviram o evangelho. Elas ouviram alguma coisa que trouxe um certo sistema motivacional para os seus corações, para as suas almas, mas não as fustigou ao arrependimento. Então, a imagem da palavra como espelho é a imagem que vai nos mostrar quem nós somos, ou seja, nós somos pecadores carentes da glória de Deus. Segundo, vai mostrar que, como carecedores da glória de Deus, justificados pela fé em Cristo, precisamos crescer à imagem de Cristo Jesus. E o mundo, e muitas pessoas vão fugir disso. Hoje eu conversei com um rapaz, estava no velório, né, de uma prima que faleceu de câncer, e eu conversando com o rapaz, e ele disse, olha, um rapaz da família, não vou citar nomes, né, ele disse, olha, Michel, eu cansei, eu lutei muito, me debati muito com algumas coisas, com as minhas raízes religiosas e tal, mas agora eu encontrei um certo conforto para eu viver da forma como eu vivo. E aí eu disse para ele,
você encontrou esse conforto numa justificativa que você deu, né? Mas o conforto real não é essa justificativa que você está dando ao seu estilo de vida. Deus é santo e nós precisamos, através de Jesus, nos tornarmos santos também. Então, esse é o seu estilo de vida? Se não for, você encontrou uma bela justificativa para continuar com o seu caminho rumo ao inferno. Alguém quer comentar, falar alguma coisa do texto, quer continuar discutindo sobre o texto? Vamos lá, Rodrigo, você, Aramis também, está chegando. Todos poderiam abrir um vídeo aí, para eu fazer uma foto aqui? Pode falar, Rodrigo. Bom, pastor, o que eu achei interessante aqui, né, quando ele fala, né, que a Bíblia é a nossa única fonte para compreensão do futuro, né? E esses dias eu estive lá no trabalho, né, a pessoa falou assim, poxa, mas você não consegue prever o futuro, né? É bom, eu não, né, mas já está descrito, né, aquilo que vai acontecer, né? Então as escrituras, ela não erra, né? E eu cheguei aqui atrasado, né, outra coisa que me marcou muito aqui no início aqui foi no início, né, do Salmo aqui, 119, lâmpada para o meu pé, né, e luz para o meu caminho, e como a gente bate cabeça e o quanto que a gente se perturba, né, por não consultar as escrituras e por não se permitir ser iluminada por ela, né, e essa irmã acabou tendo uma série de prejuízos no decorrer da vida dela, né, exatamente por se endurecer, né? E a palavra já tinha vindo a ela, já tinha iluminado a mente dela, mas ao invés de abandonar, né, os sofismas, né? E o grande problema é quando a pessoa se agarra em uma porção da escritura, deixando o todo, né? Se agarrava em profetadas, em versículos isolados, mas não se permitia ser iluminada pelo contexto da palavra, né? E, e eu acredito que essas metáforas aqui, elas falam aquilo que a gente falou no primeiro capítulo, né? Fala sobre a autoridade da palavra, do quanto ela é importante para que possamos enxergar as nossas mazelas, primeiro ser iluminados de maneira particular, né? E também conseguimos enxergar no outro, né? E eu acredito que bom, foi mais ou menos isso aqui que eu entendi, mas teve outros resumos aqui que eu fiz, né? Acho que eu já até comentei com o senhor, às vezes eu tenho um problema de escrever, de pensar tanta coisa e às vezes não ser tão objetivo, né? Mas em suma foi isso, né? Outra coisa aqui que eu achei importante aqui, pastor, foi quando o autor aqui chega a mencionar, né, que sem a iluminação das escrituras, todas as pessoas, né, elas andarão em trevas, né? E quando nós estávamos mortos, nós andávamos assim, mas fomos ressuscitados pelo poder de quem? Da própria palavra, né? E para a gente andar em fé, hoje a gente precisa o quê? Exatamente ouvir dessa palavra, para que o nosso coração, a nossa mente, ela seja lavada constantemente, né? Acredito que é o próximo ponto aí que vai ser abordado, né? Sobre a água, né? Sobre a metáfora da água, né? Sobre a importância dela, né? Aramis. Opa, essas imagens, né, que o pastor seu chat coloca aqui, achei interessante porque todas elas, de certa forma, mostram, podem ser usadas até em sequência, né, numa sequência, quanto de forma concomitante, né? Por exemplo, a luz, né? Ele menciona, né, que serve de guia, né? A Bíblia, a palavra de Deus, serve de guia para nós, né? Para as nossas decisões, para as nossas atitudes, né? Assim como é um ponto luminoso, né? No meio das trevas, ele se destaca, né? Por menor que ele seja, né? A Bíblia, ela tem esse poder, né? De mostrar para nós o caminho, né? Mas a luz, né? Assim que ela, da mesma forma como ela incide, né? A Bíblia, ela vai mostrar o caminho para
seguirmos, né, ela também vai revelar, né, revelar a glória, né, a glória de Cristo, né, a cada dia. E aí casa, né, com o exemplo do espelho, né? O espelho, ele, assim como ele revela a nossa imagem, né, a palavra de Deus, ela mostra quem somos, e isso também até por meio da própria luz, né? Porque a gente consegue enxergar a imagem no espelho por conta da ação da luz, né? E assim a luz, assim, ela mostra para nós o caminho, né? A Bíblia mostra o caminho, a Bíblia mostra quem nós somos, né? A função do espelho, mostra a glória de Cristo, né? Como ele colocou também, porque a luz ela vai iluminar, vai dar a nós também uma visão, né, maior de Deus. Nós vamos conhecer mais a Deus por meio do contato com a palavra dele, né? Assim como Moisés teve contato com Deus lá no monte, né? E ele refletiu a glória, né, do Senhor de certa forma, né? Assim também nós vamos refletir para os outros, né? Porque o princípio da luz, né, da iluminação é exatamente esse, né? Nós enxergamos as cores porque a luz ela é refletida, né, nos nossos olhos. Então, da mesma forma, nós atuamos dessa forma diante dos homens. E os outros exemplos, né, que foi colocados aqui, né, como da espada, do martelo, né, que foi mostrando também a atuação, né, da Bíblia, né, como nós vamos usá-la, né, tanto para nos defender, né, da luta que nós temos diariamente, né, contra a carne, né, o diabo e o mundo, quanto também ajudar-nos, né, a ficarmos firmes na nossa fé, né, vencendo, né, as heresias, ventos de doutrina, né, ou então até mesmo essa semente, né, que a gente tem convivido diariamente, né, que manifesta-se muito no uso inadequado das escrituras, né, quando nós vemos versículos isolados sendo apresentados com determinada interpretação, mas que dentro do contexto significa coisa totalmente diferente, distinta, né? E por último, né, o exemplo dos solos, né, da palavra de Deus como semente, né, que ela, uma vez nos nossos corações, ela germina, né, e vai fazer a vontade do Senhor, né, mas aí de acordo com cada solo, né, e aí cabe a nós estarmos, né, buscando nessa palavra cada dia, né? Exatamente, né? E a gente tem um problema muito grave, acho que sempre tivemos esse problema, né? Mas, assim, cada ouvinte tem uma narrativa, né? Uma narrativa de vida. E é natural que esses ouvintes, quando se dirigem às Escrituras, quando saem de casa e vão à igreja, quando procuram um pregador na internet para ouvir, é natural que eles busquem alguma coisa que fale de acordo com a sua narrativa de vida. Bom, é claro que os pregadores, eles precisam ser pessoais. Ou seja, um pregador está pregando o evangelho, ele não pode ser impessoal. O pregador ele precisa aplicar a mensagem do evangelho à realidade do ouvinte. Então, a impessoalidade, isso quem fala é o Jay Adams, né? Tem uma obra dele que eu vou comentar no YouTube depois, sobre a teologia do ouvido, não foi traduzida ainda no português, muito boa. Mas ele vai dizer o seguinte, há pregadores impessoais, assim como há ouvintes displicentes. Então, o ouvinte com a sua narrativa, muitas vezes, ele vai ignorar a metanarrativa, a grande narrativa da Escritura. Então, nós temos uma narrativa superior à nossa. Embora a gente sofra, embora a gente precise de consolo, embora a gente passe por adversidades na vida, o evangelho, ele não pode se encaixar simplesmente à nossa narrativa, né? O evangelho é uma narrativa superior que age, que não ignora o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa dificuldade, mas ele nos cobre com algo maior do que nós. O evangelho não nos ajuda a ficar lambendo feridas. O evangelho não nos ajuda a ficar
resgatando ressentimentos, assim como a gente vê no progressismo, né? Um resgate de ressentimentos sem fim, né? Não, o Evangelho possui uma redenção superior a todos os nossos traumas, a todas as nossas dores, porque tudo isso é fruto da queda de Adão. E a redenção em Cristo vem suprir, né? Repito, a redenção em Cristo não ignora a nossa dor, não é indiferente à nossa dor, só que ela traz algo que é maior que a nossa dor. Olha só Paulo, quando pede para que Cristo tire o espinho da carne dele. Cristo diz, olha, minha graça te basta. Ou seja, a graça é maior do que a dor. A graça é o nosso alimento, é o nosso sustento. É a esperança que nós temos, que nos vivifica hoje, diante de um pecado de Adão, e nos leva para uma redenção futura. Mas hoje a graça age em meio à dor, em meio à guerra, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, em meio às questões políticas, em meio à desesperança social. O Senhor nos sustenta. Essa narrativa é superior, né? A gente tem visto que o progressismo, na vertente cristã, é o verniz. Eles usam um verniz cristão, é um progressismo baseado somente na existência humana, focado no homem, mas você não vê a glória de Deus se manifestando, né? Então, essas imagens que o Shed usa deve nos ensinar sobre o efeito da palavra de Deus em nossas vidas, na prática. Por que que nós somos ministrados pela palavra? Por que que Cristo nos redimiu? Para quê? Qual a finalidade? Para que através das nossas vidas a glória de Deus seja reverberada no mundo. Então, é uma narrativa maior do que a nossa. Jesus não ignorou os que sofriam no Novo Testamento. Os progressistas amam usar os textos, né, do Jesus misericordioso, do Jesus cheio de compaixão. Sim, ele teve compaixão, teve misericórdia. Mas ele mostrou um caminho melhor. Ele mostrou um caminho maior. O caminho do reino de Deus. E é isso que nós precisamos pregar. Na pregação, tenha sensibilidade. Alguém está de luto? A gente não vai ignorar a dor de alguém que está de luto, não. Ofereça o ombro para os que choram. Mas, ao mesmo tempo que nós oferecemos o ombro para os que choram, nós precisamos oferecer a luz do Evangelho para que ele seja consolado. Né? O Evangelho progressista vai dizer só o seguinte: não, você precisa estar ao lado de quem está sofrendo. Isso é Evangelho verdadeiro. Sim, eles partem de uma premissa que não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade. Nós precisamos sim estar ao lado dos que sofrem. Mas eles esquecem de aplicar uma coisa: a proclamação do Evangelho. Não é só estar ao lado dos que sofrem, mas proclamar o Evangelho aos que sofrem, mostrando para eles que o Evangelho é um poder de Deus para salvar todo o que nele crê, que vai levá-lo para um lugar muito superior ao que ele vive hoje. Mostrar para aquele que você está dando o pão, que o pão vivo que desceu do céu, ele alimenta de modo poderoso, infinitamente mais do que as nossas necessidades físicas apenas, e vai nos alimentar por toda a eternidade. Não adianta simplesmente eu dar um pão para alguém. O pão pode ser uma imagem,
Quando eu faço ação social, o pão é uma imagem física, palpável, material. Mas essa imagem deve refletir na nossa proclamação o pão vivo que desceu do céu. Só estou te dando esse pão aqui. Mas tem um pão, né, que é um pão redentor, que se você comer dele, você vai ser saciado por toda a eternidade. Né? Então a gente precisa definir o que é uma mensagem centrada no Evangelho. Né? Centrada no Evangelho. As pessoas vão falar de cura, por exemplo. Os cultos tornaram cultos de curanderia. Né? Muitos se tornaram curandeiros. Até mesmo quando a gente vai trabalhar, orar por alguém, a gente não, não vou deixar de falar, eu preciso falar, Senhor, preciso clamar ao Senhor, Senhor, quando com a tua vontade, Senhor, cure essa pessoa. Mas essa pregação da cura precisa ser acompanhada da imagem da cura, porque Deus não quer que a gente saia orando para que Ele cure por curar. O que a cura representa? Ou, dentro da soberania de Deus, se Ele deixar de curar uma pessoa fisicamente, o que tudo isso representa? Representa que, no reino eterno, o Evangelho vai nos suprir de tal forma que a gente vai estar face a face com o Senhor. Não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro. Então, até quando nós falamos sobre essa questão de cura, a gente tem que trabalhar isso como uma imagem do reino futuro. Isso é uma imagem do reino futuro. Porque senão você vai trabalhar simplesmente a cura pela cura, aí vira curanderia, né? Então, o reformado, ele não vai deixar de orar. Uma vez uma pessoa falou assim, vocês nem acreditam em cura e milagre. Eu falei, não, a gente acredita. A gente acredita. Mas a gente acredita de que jeito? Primeiro, Deus é soberano para fazer isso. Segundo, a gente precisa trabalhar o reino futuro, para que a pessoa não ache que a cura física agora é a única coisa que resta para a vida dela. Né? E não pode transformar o culto em espetáculos de curas e milagres. Deus é soberano. Então, é o desafio de uma congregação depender da autoridade, até a questão da autoridade da Escritura nesse aspecto. Como isso é importante. Igrejas se tornam igrejas meninas, infantilizadas, quando elas não conseguem fazer conexões, as conexões sociais com o reino vindouro, as conexões das necessidades físicas com o reino vindouro. Por isso que muitas pessoas ficam malucas quando não veem Deus respondendo-as de modo conforme elas pediram, porque elas não têm imagens adequadas da redenção em Cristo Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pastor? Oi? Falando sobre essa questão da autoridade bíblica, né? Eu lembrei também de uma tríade que a gente conhece na filosofia, que a gente trabalha com classificação decimal universal, e na classe 1 tem um campo de filosofia que tem filosofias materialistas. São só 3. E é justamente essas 3 que vêm tentar substituir a trindade e a autoridade bíblica. Justamente o evolucionismo, o marxismo e a psicanálise. Uhum. E o pior de tudo isso é que hoje em dia os pastores, muitos deles querem explicar ou interpretar a Bíblia de acordo com essa tríade.
que é Uhum. interpretar a Bíblia de acordo com o marxismo, que é interpretar a Bíblia de acordo com Freud, ou com Darwin. Então, eles implantaram isso aí e é materialista, né? Tentaram tirar o sobrenatural, tentar explicar as coisas de acordo com o materialismo, que influenciou muito no neopentecostalismo também, né? E essa questão do aconselhamento é influenciado por isso, né? Dessa forma estranha de interpretar a Bíblia, né? Pegar versículos isolados, porque tem muitos livros recheados de versículos bíblicos, né? Mas não são cristãos, Uhum. né? Não tem robustez de teologia bíblica, de história da redenção, né? Isso, já vi muito jovem lendo livros dizendo que são livros evangélicos, não, mas ele cita a Bíblia, tem muito versículo bíblico, mas não são evangélicos, né? Apesar de citar vários versículos bíblicos. Uhum. Senti essa influência, assim, desse material, e todos surgiram justamente no século XIX, e essa influência até hoje nas igrejas, né? Sim, exatamente. Alguém quer comentar sobre isso? Mas eu acho que é importante o senhor falando, né, do curandeirismo, quanto às vezes a gente ora, né, principalmente ali na Casa do Pão, algumas irmãs com uma série de enfermidades, uma diferente da outra, né, e muitas das vezes elas estão focadas, né, como na terça-feira, uma focada em uma enfermidade na barriga, né, e pedindo cura para aquilo, né, e falando do ouvido também, que não está indo muito bem, e daí eu ia até pregar um sermão X e acabei indo para outro, né, em Efésios capítulo 2, né, explicando para ela que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, né, e fomos ressuscitados pelo poder da palavra. Falei um pouquinho da questão do que representava ali a ressurreição de Lázaro, né, falando, olha, você precisa se alegrar com Cristo, sabe, da mesma forma ali que aquele homem ali ressuscitou, você foi ressuscitado pelo poder da palavra, né, e fazer elas enxergar, né, que nós somos curados. Às vezes nós estamos fisicamente enxergando, né, mas espiritualmente não estamos, né. Muitas vezes nós estamos ouvindo os sons sonoros, mas não estamos ouvindo a voz do Senhor, né? E foquei, né, a mensagem nesse sentido e, e convoquei elas a separar um tempo, elas mesmas de oração, pedindo para que o Senhor fizesse isso em cada uma delas, né? Em nós, né? Para que para que possamos enxergar melhor, ouvir melhor, e aquelas que ainda não nasceram de novo, rogar a Deus pelo novo nascimento, né? E o grande problema é que, às vezes, a gente só se prende, como o senhor falou, né, nesse humanismo, no imediatismo, no antropocentrismo, ali, centrado em nós, né, buscando na palavra um conforto para as nossas necessidades, né, e não para conformidade em Cristo, né. É natural que a gente tente agir assim, porque as doenças são terríveis, a gente sofre, né? Minha prima, por exemplo, antes de ontem, ficou a noite toda gritando no hospital, em estágio terminal de câncer. É triste a família ter que acompanhar isso, a pessoa gritar a noite inteira, o médico aplicou morfina, mesmo assim não adiantou, ela veio a óbito, né? Então, tem situações que Deus diz não. E o que nós vamos fazer nessas situações? Porque é muito confortável para nós quando Deus diz sim. É verdade. É muito confortável. Mas o Evangelho nos prepara para viver a dimensão soberana da ação de Deus. E a ação soberana de Deus, meu Deus do céu, é surpreendente. Situações que esses dias eu vi um acidente de carro, uma carreta pegou um carro e transformou um carro numa folha amassada, assim. Você olhava aquela carreta, você não imaginava que tinha alguém sobrevivente ali. A família toda sobreviveu. Incrível. Todo mundo passando e olhando e dizendo, meu Deus, sobrou alguém aqui? A família sobreviveu. Deus não quis. Soberanamente, Deus poupou aquela família. Então, assim, tem situações, né? Então, a autoridade bíblica, essas imagens que o Shed mostra aqui, vão remontar a essa questão da autoridade. Olha só o que ele diz no final.
O segredo do sucesso na vida cristã, em grande parte, depende da avidez com que o leitor busca ao Senhor e a sua vontade nas Escrituras. A oração do Pai Nosso em Mateus 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração de Jesus no Getsemane, lá em Mateus 26. Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava ali sofrendo, irmãos. Jesus estava ali no prelúdio da cruz, gotas de sangue. Lutero reconheceu que, se a Bíblia não fosse restaurada à preeminência, né, a Bíblia ficou em segundo plano para o povo de Deus naquela época. Assim como é hoje. Não poderia haver uma reforma ampla e profunda na igreja. Até hoje a Igreja Católica coloca o magistério da igreja, vamos dizer assim, como a igreja é a dona da interpretação das Escrituras. O magistério da igreja é superior à autoridade bíblica. O Ratzinger, aquele papa que faleceu, ex-papa que faleceu, tem uma obra de pregação dele que ele vai falar sobre isso. Eu vou comentar depois essa obra de pregação dele, que ele escreveu uma obra sobre pregação. Então, a Igreja Católica não mudou, gente. A Igreja Católica não tem a justificação pela fé como basilar e a autoridade das Escrituras como outra regra basilar. Esses dois tópicos, né, que são princípios material e formal da reforma, que são os dois tópicos principais. Se a gente estiver bem na autoridade bíblica e na doutrina da justificação pela fé, nós vamos resolver, vamos dizer assim, 100% dos nossos problemas teológicos. Ok? Olha o que ele diz aqui. Alguém o congratulou por se ter firmado em cima das Escrituras. Não em cima das Escrituras, mas embaixo delas. Então, a autoridade da igreja está embaixo das Escrituras. As Escrituras estão aqui. A igreja está aqui. Na Dieta de Worms, na Alemanha, Lutero se defendeu. Que ele foi chamado à responsabilidade, lá em Worms. Declarando que nunca negaria as doutrinas da reforma, a não ser que alguém demonstrasse pelas Escrituras que ele estava errado. Então, a não ser que a pessoa demonstre pelas Escrituras que nós estamos errados, nós vamos ter que colocar o rabinho no meio das pernas e sair, né? Pastor, eu acho que o Russell Shedd também poderia ter colocado uma das falas aqui de William Tyndale, né? Quando os padres romanos, né, naquele período ali dele, ameaçava ele, né, falando que havia fogo no inferno, mas também havia fogo ali naquele período ali, que eles poderiam colocá-lo naquela Inquisição papal ali, né? E o que eu achei interessante foi que ele citou exatamente um dos textos que o senhor mencionou em semana retrasada, né? Ele falou, olha, não tem mais aquele que mata o corpo, mas sim aquele que é responsável por matar quanto o corpo, quanto a alma e lançá-lo no inferno, né? Ou seja, o temor dele pela palavra era tão grande que não deixava ele ser omisso ali diante daquele cenário ali que ele estava pregando, né? Os camponeses. Uhum. Exatamente. Mais alguma colocação, meus queridos irmãos? Pastor, Diga. essa questão, eu acho que o desafio do próprio Evangelho, o desafio do século, sempre, desde quando, nos tempos aí dos apóstolos, foram trazer e apresentar ao povo a verdadeira suficiência das Escrituras. Uhum. Então, quando a gente fala, eu vejo o senhor falar aí com dessa questão, a questão mesmo de Paulo. Se a gente for olhar para Paulo, né? Paulo, o senhor falando aí, eu lembrando que Paulo, ele
não foi curado. Paulo não teve cura. Paulo não saiu rico no negócio. Mas Paulo tinha para ele, aplicado na própria vida dele, a suficiência das Escrituras. Então, lembrando que a suficiência das Escrituras, mesmo antes da reforma, ela já não era, com certeza não tinha suficiência das Escrituras, porque a suficiência das Escrituras aplicada, ela não gera lucro. Então, a Igreja Católica mesmo, ela não entrava em cima disso aí, porque não tinha. Ela sabia o que resolvia o problema, mas ela preferia, ela fazia as coisas para poder angariar. Isso aí acontece nos nossos dias de hoje. Então, viver a suficiência das Escrituras na nossa vida é um desafio. Porque, às vezes, quando nós vemos, nós precisamos de algo, nós queremos algo, então nós falamos, poxa, eu poderia fazer isso aqui, mas quando a gente olha para as Escrituras, não tem como. Daí eu estava até falando com as meninas aqui na semana passada, numa palavra, e eu falando sobre morte, elas falaram assim, não, mas, irmão Carlos, não, eu acho que você fala muito em morte. Eu falei, sim, mas a morte é uma bênção na vida daquele que espera o Senhor, que espera no Senhor, que tem a convicção da vida eterna. Então, veja assim, que nós precisamos disso. As pessoas estão pobres, miseráveis, mas elas querem acreditar em uma palavra que traga riqueza, que traga saúde, que traga uma coisa ou outra, mas se a gente for olhar, né, irmãos, para os apóstolos, para a vida deles, nada disso eles alcançaram, mas alcançaram a glória de Deus. Essa questão da autoridade e suficiência das Escrituras, dentro dessa metáfora que o pastor Michel trouxe do espelho, nos remete à questão de que nós devemos, através da exposição da palavra, mostrar a real condição do homem. Porque a partir do momento que o homem entende qual que é o real problema dele, que o problema dele não é só uma questão de relacionamento sentimental, financeiro, mas que é uma questão do pecado, do coração, ele vai reconhecer que somente a palavra de Deus pode tratar esse problema. Não podemos tratar um problema espiritual com algo carnal, com teorias humanísticas, né? Deus nos deixou esse manual de fé e prática para que a gente possa usá-lo, né, para toda a nossa realidade, para tudo aquilo que compreende o nosso viver nessa terra. Então, essa questão da autoridade das Escrituras está muito linkada à questão de que o homem reconheça qual o meu principal problema. O principal problema é o meu relacionamento com a minha mulher? Não. O seu principal problema é o pecado. E o pecado, ele só é arrancado por meio da pregação do Evangelho. Amém. Pastor, só para findar aqui, eu lembrei de uma historinha que eu li na Sim. semana para as crianças, né? E nessa historinha, tinha um rapaz que ele era cego de um olho, né? E manco de uma perna. E ele, por onde ele ia, ele pregava o evangelho, né? Eu achei interessante, porque no livro, os meninos até ficaram bem emocionados aqui, né? Quando interpelaram ele, né? Perguntando o porquê que ele pregava esse evangelho de Jesus, sendo que nem ele mesmo poderia ser curado, né? Do olho dele, da perna dele, né? Ele dizia, não é porque eu entendi o evangelho. Se ele quiser fazer, ele faz, mas eu entendi o que é mais precioso. E nisso eu tomo posse, né? Ou seja, da salvação dele. Ele entendeu que havia algo muito além da cura dele física, sabe? Não que a gente agora vai desprezar, né, as pessoas que estão adoentadas, que estão passando por alguma dificuldade. Pelo contrário, acredito que devemos sim nos compadecer, orar por ela, mas como o senhor falou, né? Trazer a perspectiva do reino vindouro ali para ela, né? Para que ela possa se agarrar na verdadeira esperança, né? Que não é de uma mera cura física, né?
Exatamente. É, eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho a minha avó. A minha avó sempre trabalhou de modo muito simples essa questão de cura e milagre e sempre ministrando isso na vida das pessoas. E hoje ela vive uma situação de saúde em relação às pernas dela, né, a questão da parte ortopédica. Meu irmão, a gente leva em tudo que é coisa, tudo que é médico e passa óleo ungido, ela na igreja dela lá, o povo unge, faz o que se e toma remédio e dá injeção e meu amigo, aí, esses dias eu falei com ela, né, tudo que eu queria era minhas pernas de volta. Eu falei, sim, vó, eu também, meu desejo também é que isso acontecesse, eu queria muito ver o bem-estar da senhora, mas assim, a senhora precisa compreender a questão da soberania de Deus, e tem que entender o que que Deus quer ensinar, o que que Deus quer ensinar para a senhora e para nós todos acerca dessa questão. Aí eu falei com ela, olha, a senhora já tem quase 90 anos, né? A queda do homem, a queda de Adão, trouxe consequências na nossa vida, irmãos. Consequências de morte eterna, da qual nós nos livramos pela fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Essa aí já foi a pior. A segunda consequência, a morte física. E a terceira consequência, sofrimento, dores nesse mundo. Que Deus pode, soberanamente, tirar de nós, mas Ele pode deixar também. Assim, o tópico principal já foi resolvido nas nossas vidas, e isso a gente precisa ser ministrado sempre. Ninguém gosta de dor, nós não queremos ficar doentes, a gente fica com um pouquinho de dor de cabeça, a gente já vai lá no dipirona. Não estou dizendo aqui que nós somos masoquistas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de uma boa teologia redentiva para saber enfrentar esses dissabores da queda do homem. E botar esperança realmente naquilo que merece ser dado crédito. Né? Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, mas já temos 1 hora de tutoria, acho que já está de bom tamanho. Continue a leitura, a gente vai voltar nas demais semanas. E é isso, tá? Se vocês puderem acompanhar o canal Exposição Bíblica lá, tem muita novidade, tem muita coisa. Mais de 550 vídeos lá, eu atualizo o canal aí 2, 3 vezes por semana, e sempre estou trazendo coisas novas, livros que já foram lançados. Amanhã certamente eu vou comentar sobre a Bíblia Thomas Nelson, né? Essa Bíblia Thomas Nelson, ela tem outro título em inglês que eu já tinha adquirido, acho que o Fabrício também adquiriu. Só que o mercado editorial, ele é danado para não enganar a gente. Porque às vezes o mercado editorial, eles não colocam o título exato da obra em inglês, né? Porque às vezes o preço da Bíblia em inglês é mais em conta. Apesar que a gente tem que tomar um cuidado, né? Uma Bíblia em inglês, ela está com a versão, por exemplo, a Bíblia de estudo da Thomas Nelson em português. A versão em inglês, ela tem outro nome, que é a Bíblia de Estudo de Teologia Bíblica, que é uma Bíblia de estudo que vai mostrar as conexões do texto com a história da redenção. Isso é top, irmãos. É organizado pelo J. Carson, tá ok? Essa Bíblia aqui, ela não diria que ela é superior à NAA, a de Genebra, ou a Bíblia de Estudo de Fé Reformada. Já tá com ela aí, Fabrício? Danadinho. Qual que é essa aí? É a de Thomas Nelson? Thomas Já Nelson, tá com a... Eita! tá de promoção. Bichão, velho, aprumado nos 60. Ela é péssima. Então, essa Bíblia aqui, ó, ela, acho que eu paguei R$ 2,99 nela na versão em inglês. Você comprou a versão em inglês dela, Fabrício? Eu tinha comprado 160 e Aí, eu devolvi. Aí, ó. Essa aí. Essa aqui em inglês, ó.
Aí eu devolvi ela e fiquei com a Thomas. Eu acho que eu paguei R$ 2,99 na versão dela em inglês. Agora, é claro que a versão em português é a NVI, que, bom, é bem melhor você usar uma tradução dos textos originais para o português do que fazer essa triangulação, né, do grego e hebraico para o inglês, do inglês para o português. Ok? Mas se você não tiver condições de comprar essa aí que está 280, você vai lá e compra ela na versão em português. Tá? 227, pastor. 227 aonde, meu filho? Tá de promoção aí na... Eu vou mandar o link depois aí. Manda o link aí. Tá ok? Então, acho que todos os recursos são interessantes, mas essa aqui é interessante porque ela tem conexões bem interessantes com a história da redenção. É isso que falta, né? Conectar os textos à história da redenção, para que as nossas narrativas não dominem o texto, não dominem a nossa interpretação, né? É um perigo, né? Interpretar o texto de acordo com as nossas narrativas. Daqui a pouco a gente descobre, a gente quer impor ao texto o que ele não significa e quer transformar Jesus no Jesus dos gays, disso, daquilo, aquilo outro, e as narrativas pós-modernas dominam, e Jesus se torna quase que um revolucionário progressista nessa história toda. Jesus não é isso, Jesus é o Redentor. E o Redentor, ele nos leva ao arrependimento, à transformação de vida, né? A imagem dele mesmo, para a glória de Deus. Maninhos, foi bom estar com vocês, até a próxima quinta, mas para os crentes temos aí, né? Domingo. Alô? Deus abençoe. Tchau, tchau.